Olha aí para vocês mais um efeito coligativo. Ebulioscopia ou ebuliometria. Esse nome lembra algo para vocês? Pensem um pouquinho. Pensou? O que lembra a ebulioscopia? Isso mesmo, temperatura de ebulição. Então, é o efeito causado na temperatura de ebulição do solvente. Gente, quando nós temos o solvente puro, ele tem uma pressão de vapor. Nós vimos isto no vídeo anterior, certo? O meu solvente, ele tem uma pressão de vapor. E daí a professora colocou aqui 0,6 atm. Quando eu faço a adição de um soluto não volátil, então eu vou adicionar soluto não volátil. O que acontece com a pressão de vapor mesmo? A pressão de vapor vai baixar, que é a tonoscopia. Vimos isso no vídeo anterior. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil no meu solvente puro, eu formo uma solução. E eu vou adicionar aqui o NaCl. E nós vamos ter o abaixamento na pressão de vapor dele. Se era 0,6, agora ele vai abaixar. Eu vou passar, por exemplo, para 0,4 atm. Tonoscopia, correto? Agora, vamos relacionar isso com a temperatura de ebulição. O que tem relação? Gente, nós vimos na semana passada, na nossa aula, que conforme a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta também. Não foi isso que nós vimos? Então, vamos dizer que a pressão atmosférica neste ambiente seja de 0,8 atm, ok? E daí, o meu solvente está aqui com uma temperatura de 40 graus Celsius e a pressão de vapor dele é 0,6. Quando essa temperatura passar para 60, a pressão de vapor vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, isso mesmo. Então vai passar para 0,8 aqui, por exemplo. Nessa temperatura de 60 graus Celsius. Daí eu pergunto para vocês, a pressão de vapor chegou à pressão atmosférica? Aqui? Chegou, né? Então, nesse momento, nós temos o ponto de ebulição. O meu solvente, quando a pressão de vapor ficou igual à pressão atmosférica, ele atingiu o ponto de ebulição. Agora, o que acontece aqui com a minha solução? Adicionou o soluto não volátil. A pressão de vapor diminuiu. Tonoscopia. E a temperatura de ebulição, o que vai acontecer? Vamos ver? Diminuiu, agora é 0,4. Na temperatura também de 40 graus Celsius. Porque a temperatura permanece a mesma. Só que essa temperatura aumentou para 60. E aqui vai ser 0,6, por exemplo. E a temperatura passou para 80. E aqui vai ficar 0,8. O que acontece quando a pressão de vapor fica 0,8? Ficou igual à pressão atmosférica. E no momento que a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica, o que nós temos? A temperatura de ebulição. Vamos ver se vocês concluem junto comigo? A adição de um soluto não volátil ao solvente aumenta a temperatura de ebulição. Viu só? Por quê? Porque quando eu adiciono um soluto não volátil, diminuiu a pressão de vapor. E quanto menor é a pressão de vapor,
mais difícil vai ser para chegar na pressão atmosférica. Olha aqui, que é 0,8. Vai demorar mais, vai levar mais tempo, requer que aumente mais a temperatura. Por isso que adicionar um soluto não volátil aumentará a temperatura de ebulição do solvente. Então, minha gente, quando eu coloco uma água para ferver e que eu quero fazer um macarrão, por exemplo, se eu colocar só a água, ela vai ferver, que nada mais é do que entrar em ebulição, numa temperatura. Mas se eu já colocar o sal na água para ferver, vai entrar em ebulição, vai ferver na mesma temperatura, que é o que a gente costuma dizer, né? Vai ferver, que é entrar em ebulição na mesma temperatura? Não. Vai demorar mais ou vai ser mais rápido para entrar em ebulição? Vai demorar mais, porque quando eu coloquei o sal na água, baixou a pressão de vapor, tonoscopia é o nome desse efeito, e aumentou a temperatura de ebulição. Ebulioscopia é o nome deste efeito. Não esqueçam, tá, gente? Então, os conceitos que nós vimos na semana passada, na aula anterior, eles são fundamentais para vocês agora acompanharem a aula dessa semana. Ok? Gente, pressão de vapor aumenta quando a temperatura aumenta. Temperatura aumentou, aumentou a pressão de vapor. Ok? Aquele que tem a menor pressão de vapor é o que vai ter a maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque requer mais temperatura para chegar na pressão atmosférica. Na ebulição, eles terão a mesma pressão de vapor. Por quê? Porque eles têm o valor da pressão atmosférica quando estão na mesma altitude. Ok, gente? Então a professora vai repetir, hein? Adicionou um soluto no solvente, forma uma solução. Vai baixar a pressão de vapor do solvente e vai aumentar a temperatura de ebulição. Por quê? Porque baixando a pressão de vapor, demora mais para chegar na pressão atmosférica. Requer que aumente mais a temperatura. Certo? Espero que vocês tenham entendido, hein? Me acompanhe no próximo vídeo para ter mais um conceito de propriedades coligativas.